um pastor, quando eleito, se ele é pego em corrupção ou imoralidade, eu estou falando pastor, mas pode ser também líder religioso, assim, e não precisa Tá. necessariamente ser dessa ou daquela doutrina. Estou só falando de uma liderança religiosa, sabe? Sim. Quando é eleito num ato de corrupção ou imoralidade administrativa, tendo usado de seu cargo para tal e tendo usado também do cargo que ele ocupa dentro das igrejas, usado da credibilidade que a igreja deu para ele estar sendo eleito, o prestígio da igreja para ele ser eleito, eu acredito que a instituição teria uma responsabilidade com a população, uma nota de repúdio ou um desmembramento daquele indivíduo daquela determinada doutrina. A religião tem ou não, quando eu digo religião, eu digo a instituição, sabe? A igreja a qual ele é filiado, está ligado. Tem ou não essa responsabilidade? Olha, Tadeu, é uma excelente pergunta, tá? A religião em si, o público que elegeu aquela pessoa, o que acontece? Elegeu confiando, tá? Que aquela pessoa fosse representar da melhor maneira possível. Assim penso eu, que a maioria dos eleitores, ninguém, eu penso que ninguém vai pensar em vou sair da minha casa, vou lá na urna pegar a fila, vou votar no fulano, seja da minha religião ou não, que eu acredite que vai me representar, e de repente, mesmo fazendo tudo isso, a pessoa chega lá e traz, né, malefícios, vamos dizer assim, à sociedade. Eu acredito que o público que votou, ele, no fim, ele não tem essa responsabilidade, tá? que a gente podemos ter, mas a religião em si que elegeu aquela pessoa, ela de repente, ela pode, de uma certa forma ou de outra, disciplinar aquela pessoa dentro daquela religião. Mas o que acontece? Ninguém elege uma outra pessoa para que essa pessoa venha provocar um malefício. Todo mundo acredita que aquele ser humano que foi eleito ele vai representar bem. Só que, infelizmente, como você fez a pergunta e a gente tem observado, tá? E principalmente nos nossos dias, nós temos observado muitos religiosos sendo eleitos, daqui a pouco são pegos em situações terríveis, tá? Terríveis. E isso daí, eu tenho certeza que desagrada aquela instituição da qual essa pessoa diz eu faço parte, tá? Desagrada, sim. Então, assim, agora, com relação a vir a público emitir, de repente, uma nota de repúdio. Eu acho que isso depende muito do que foi feito, tá? Porque, por si só, a pessoa, como parlamentar, uma pessoa, quando eleita, ela também assume seus riscos diante da sociedade, assume seus compromissos diante da sociedade. E a sociedade, sim, tem que punir, tem que... E a religião, dentro daquilo que ela crê, ela também tem que punir, tá? Ela também tem que trazer para si a responsabilidade. Agora, quanto à questão de uma nota de repúdio ou não, né? Isso, é claro, depende da instituição, mas eu acredito que deveria se trazer sim, tá? Eu acredito, aquele fato de, olha, se retratar. Por quê? Porque aquela pessoa talvez não foi eleita somente com aqueles votos, tiveram outros, mas a grande massa, tá? A grande massa estava ali dentro, tá? Então, assim, se isso acontecesse, seria até uma maneira bonita. Por quê? Porque isso acaba manchando, de uma certa forma, aquela instituição que buscou eleger aquela pessoa. Tá? Mas nós tivemos aí exemplos que nós podemos até citar aqui um exemplo, o ex-presidente da Câmara de Deputados, o ex-deputado Eduardo Cunha, por exemplo, né? Que assim se dizia ser pastor de uma grande instituição, tá? De uma grande igreja no Brasil e fora do Brasil. Ele dizia ser pastor de uma igreja, assim, da Assembleia de Deus de Madureira.
E o que que acontece? Ele foi pego nessa situação de roubo, de não sei o quê, foi preso e tal, tal, tal. Eu acredito que a igreja deveria se manifestar sim. Olha, nós não concordamos, olha, fulano fez parte dessa instituição, ou então ainda fará, mas será disciplinado de uma forma ou de outra, porque isso trouxe um mau exemplo, quando a religião ela tem que ser um bom exemplo. Embora a gente sabe que são pessoas imperfeitas, mas existem erros, Tadeu. Existem erros que você comete que você não gostaria de cometer, tá? E existem erros que você comete, meu irmão, sabendo que está cometendo, sabendo que você... E isso, além de você cometer esse erro, você mostra para a sociedade o seguinte: eu não estou nem aí com vocês, tá? O que preserva aqui é o meu interesse. Quando isso acontece, a instituição deveria sim, tá? Deveria sim, mas infelizmente não é o que acontece, tá? Não é o que acontece. Eu acho que um bom exemplo ele seria dado se fosse feito aí pelo menos um comunicado da igreja ou de outras instituições. Olha, infelizmente erramos, e a sociedade em si também deveria, Tadeu, sabe o quê? Começar a refletir um pouquinho mais também sobre isso, sabe? Sobre, olha, fulano errou, eu votei, né? Então, assim, eu preciso analisar melhor. Temos o nosso amigo, né, que foi candidato a vereador aqui por Campinas e que, infelizmente, não foi eleito, mas que uma pessoa que eu conheço pessoalmente, um amigo meu, uma pessoa que não é porque é amigo meu, mas uma pessoa de caráter, o Márcio, né? O Márcio do Postinho. O que que acontece, né? Ele sempre fala, e é verdade, cara, que a gente precisa analisar as propostas. Não é analisar se ele é da minha religião ou de outra religião. Eu preciso analisar a proposta, eu preciso analisar a vida, não fazer, sou detetive, mas precisamos olhar com, com um olhar um pouco mais criterioso, porque assim, poxa, quem é fulano? Quem é o ciclano? Será que eu vou somente acompanhado pela maioria, aquele ditado que se diz, eu me curvo diante da maioria? Ou será que não, peraí, eu tenho meus valores, tá? Eu preciso analisar em quem que eu estou votando. Então, são coisas que a gente precisa analisar melhor, e se a igreja, se a religião, independente dela, tá? Que fulano faz parte, fizesse isso, pelo menos no mínimo, olha, uma nota de repúdio, como é feito em alguns casos, seria um bom exemplo. Acho que sim, seria assim.